Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça, a paz e a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, aonde quer que você esteja neste momento. Que a boa mão do Senhor que nos sustenta, que nos dá vida, ela possa abençoar você, estar sobre a sua vida, lhe concedendo saúde, graça, misericórdia, em nome de Jesus. Nós vamos falar com Deus agora, porque certamente Ele tem uma palavra para o seu coração nessa hora. Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor Deus e Pai, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor seja conosco agora, nesses dias, ó Deus, onde nós estamos enfrentando tanta violência, tanta doença, Pai, tanta coisa que faz com que a gente entenda que toda essa tecnologia que o homem desenvolveu ao longo de anos e décadas, ó Deus, elas não conseguem fazer outra coisa senão destruir o próprio homem. Algumas delas são muito boas, mas infelizmente, ó Deus, o ser humano sabe pouco usar as coisas boas que constrói. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos dê entendimento espiritual, que o Senhor coloque nos homens, ó Deus, reviva aqueles que estão espiritualmente mortos, ó Deus, e dá-lhes a mente de Cristo, para que aquilo que nós possamos ou venhamos a construir, ó Deus, sirva para nossa edificação e não para nossa destruição. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, abençoa essa família agora que está, ó Deus, marcada por um luto, tem misericórdia, consola o coração deles, abençoa essa pessoa que perdeu o seu emprego, não está conseguindo, ó Deus, uma outra colocação no mercado, ó Deus, abre as portas em nome de Jesus. Ah, Pai, aquele que está numa situação econômica difícil, eu sei que tem muita gente assim, aqueles que estão passando fome, tem muito mais gente assim. Pai, há coisas que nós podemos fazer, mas há coisas que são impossíveis para nós. No entanto, esses impossíveis não são impossíveis para Ti. Portanto, ó Deus, que de uma forma miraculosa, sobrenatural, o Senhor ajude essas pessoas a passarem pelos momentos difíceis pelos quais estão tendo que passar. Em nome de Jesus, nós pedimos, e se for a Tua vontade, usa as nossas vidas para consolar, para ajudar, ó Deus, para tirar as pessoas da onde elas estão, da situação que elas se encontram. Ó Deus, eis-me aqui, diz Isaías, disse, Senhor, envia-me a mim, que esse seja o nosso lema, o lema de cada um dos cristãos que foram alcançados pela graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Em nome de quem nós falamos contigo. Amém, amém e amém. Bom, gente, o texto que Deus trouxe ao meu coração hoje se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Eu quero ler apenas um versículo com vocês e fazer uma rápida ministração nesse texto. Capítulo 6 de Isaías, o versículo 1, diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e a aba da sua veste enchia o templo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e a aba, a glória da sua veste, enchia o templo. Aleluia. Gente, vez por outra eu me vejo obrigado, num bom sentido, a voltar para esse texto, porque ele me traz um certo equilíbrio emocional, ele me faz lembrar que a vida não é aleatória, ele me traz paz ao coração. E é por isso que eu quero compartilhá-lo mais uma vez com vocês hoje.
Eu não quero e nem gosto de ser repetitivo, mas eu sei que assim como o meu coração é consolado tantas vezes quantas forem necessárias com essas palavras, o seu também o será. Portanto, nós vamos meditar em algumas coisas até que eu já falei aqui outras vezes. Nessa visão que Isaías tem, a despeito da dor que ele estava sentindo, a despeito da perda que ele estava vivenciando, das incertezas que haviam no futuro, Isaías ele se depara com uma outra coisa que o faz se desligar do que estava acontecendo no mundo material. Tudo aquilo que ele estava sentindo, quando ele tem essa visão, some. Ele se depara com Deus. Vejam que coisa interessante, que coisa fantástica. Quando Isaías vê o Senhor, a dor, o sofrimento, a preocupação, a ansiedade, a saudade do rei Uzias, qualquer sentimento e sensação negativos que ele tinha, passaram na hora. E então, a partir dali, ele só tinha olhos para o Senhor. O coração dele ficou tão cheio da glória de Deus que tudo ao seu redor deixou de lhe incomodar. Tudo aquilo que tirava a paz dele até aquele momento cessou instantaneamente. Então, nessa visão, nesse encontro que Isaías tem com o Senhor Deus, fica evidente essa distinção entre homem e Deus. Olha o que Isaías diz aqui: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi Adonai, eu vi o Senhor, o soberano, assentado no seu alto e sublime trono. Essa frase, gente, é transformadora. Essa revelação que Isaías teve é aquela que todos nós também precisamos ter nos momentos em que nos sentimos dominados pelos sentimentos e circunstâncias contrárias, quando o coração está pesado, quando a luta está difícil. E por que essa visão de Deus na vida da gente, ainda que a gente não tenha uma experiência desse tipo, mas essa coisa precisa estar incrustada dentro de nós? Por que é tão importante? Além do fato de apresentar o Senhor como sendo aquele que nos prende a atenção de tal forma que tudo mais deixa de ser importante ao nosso redor, por que isso é importante? O que mais essa visão, essa experiência de Isaías ensina para nós? Ela nos revela que a vida verdadeira, a felicidade verdadeira, a realização verdadeira não está conectada só com aquilo que é material. Alguém importante para você morreu. Na minha vida já aconteceu isso, eu sei que na sua também. Mas a despeito da dor e do sofrimento que isso causa, não significa que a gente também precise morrer junto. Por que não? Porque a nossa conexão com alguém, inclusive com quem já morreu, ela vai além do mundo material. O que é material morre, acaba, tem fim. Mas a existência, ela vai além do que é material. A existência continua, mesmo depois que aquilo que é material morre. Então Isaías ele está mal, ele está consternado, e o conforto, o consolo para aquele estado emocional que ele se encontra é Deus. Simples assim. Tem muita gente hoje nessa mesma condição em que Isaías se encontrava naqueles dias.
Gente emocionalmente derrubada. Temos muita gente assim hoje em dia, que está mal em virtude das perdas, de uma série de perdas. Perda de um ente querido, perda do emprego, perda da confiança no cônjuge ou em alguém muito próximo, perda da saúde, perda da alegria de viver, perda da fé, perdas. Então, o que eu posso dizer a você que se encontra nessa situação é que o consolo para isso está no Senhor Deus. Muito provavelmente, esse encontro que você precisa ter com Deus, além do encontro da salvação, eu entendo que você já é uma pessoa salva em Jesus Cristo, mas a gente também precisa de alguns encontros com Deus no decorrer da vida, não é? Mas uma experiência dessa, como Isaías teve, muito provavelmente não te dará as respostas para as suas inquietações. Mas eu posso dizer com certeza que você vai encontrar consolo, esperança, uma palavra que fará cessar essa dor da alma, esse desconforto da alma, a indignação muitas vezes, a tristeza, a amargura, até mesmo o cansaço físico. Isso a gente encontra em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Porque quando a gente diz que Jesus Cristo é a resposta, não significa que Ele responde às nossas perguntas. Significa que a presença dEle dispensa qualquer resposta. Quando a gente está na presença de Jesus, as perguntas somem. Tudo aquilo que a gente sente de mal some. Foi o que aconteceu aqui com Isaías no texto. A morte do rei Uzias havia mexido com Isaías. Emocionalmente ele estava quebrado. Isso acontece com todo mundo, já aconteceu comigo. Aqueles que me conhecem sabem que 21 anos atrás, a morte da minha mãe, num período de 3 meses, morreu também um meu melhor amigo na época, um pastor e confidente, tudo isso num espaço curto de tempo. Mais recentemente a morte do meu pai. Essas coisas deixam a gente meio que sem chão. E um pensamento sempre vem à mente nessas situações. E agora, como é que vai ser? Isaías teve esse mesmo pensamento. E agora, quem é que vai nos liderar? Quem é que vai cuidar da gente como povo? Quem vai ser o próximo rei? Será que vai ser igual a Uzias? Será que eu vou ter o mesmo acesso? Será que vai ser fácil? Vai ficar mais difícil? Porque tem certas pessoas que dão segurança para a gente, mesmo não sendo um lastro financeiro, como é no caso dos meus pais. Não era mais um lastro financeiro da minha vida, né? Mas a falta deles, né? Enquanto a gente sabe, a gente tem o fato de que elas estão vivas, isso nos enche de coragem. Mas a certeza de que elas não estão mais entre nós nos deixa arrasados. E se a gente não tiver essa mesma iluminação que Isaías teve, nós vamos morrer emocionalmente, mesmo estando vivos fisicamente. E isso implica numa morte lenta e cruel, muito sofrida. Eu vejo pessoas que tiveram suas perdas e não estão sabendo lidar com elas, como essas pessoas minguam dia após dia. Mas não precisa ser assim, porque quem a gente não pode deixar que a morte nos tire de jeito nenhum é o Senhor Jesus Cristo, e ela não tem poder para tirar isso. E nós não podemos ignorar o fato de que Jesus está vivo.
Então, quando Deus reina na vida da gente, nós podemos suportar qualquer coisa e vencer. Quando o céu reina no coração de alguém, esse alguém, ele consegue analisar, avaliar a situação sob uma perspectiva espiritual, mesmo nos piores momentos e circunstâncias, e isso faz toda a diferença. E é disso que nos fala o texto. Ele fala que Deus não perdeu as rédeas da situação. E a gente é que precisa enxergar isso. Morreu alguém, o trono de Uzias está vago. Uzias morreu, mas o trono dos céus não está vago. No trono dos céus há um Deus que sustenta a criação com a sua mão, com a sua destra. O rei terreno morreu, o seu pai terreno morreu, mas o Pai Celestial continua vivo, soberano no céu, ele não morre. Deus governa eternamente. Pessoas morrem, isso é um fato da vida, mas Deus não, Deus governa eternamente. Isaías não podia mais se relacionar com o rei terreno, não podia mais contar com Uzias, mas o Deus que se assenta num alto e sublime trono estava ali diante dos seus olhos, fez com que Isaías visse o que era realmente importante. Há um Deus soberano que reina, há um rei na minha vida, na sua vida, que não morre. Tem uma pessoa, Jesus Cristo, que nunca vai nos deixar. Nada pode obrigá-lo a nos deixar. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos. Nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pessoas nos deixam por vontade própria ou contra a sua vontade, no caso de morte, por exemplo. Mas Jesus não há nada que faça com que Jesus nos deixe, Deus pode estar morto no coração de muita gente, mas não está morto no universo. Ele não renunciou, ele não abdicou do seu trono e ele não pode ser tirado de lá. Ele está no seu alto e sublime trono. Isaías viu, você precisa ver isso também. E a glória dele extravasou. Ela saiu do trono, da sala do trono, e vazou na nossa direção, na pessoa de Jesus Cristo. Há um Deus cuja glória transborda na direção do homem que perdeu a sua glória. E esse Deus é glorioso, majestoso, santo, maravilhoso. Agora, ele não é inacessível, você pode alcançá-lo quando quiser. A glória de Deus, ela se estende na nossa direção em forma de misericórdia, de bondade, de graça. A glória do Deus que está do lado de lá, vaza na direção das pessoas sofredoras, desorientadas, perplexas, carentes, doentes, que estão do lado de cá, eu e você. É por isso que nós buscamos a Deus. E nós buscamos a Deus porque o lugar mais propício para Deus crescer é no vazio do nosso coração, no vazio da nossa alma, quando a gente está abalado emocionalmente, destruído emocionalmente, desarranjados emocionalmente. É nessa hora que Deus vem, toma conta e cresce. Naquele momento, Isaías não precisava de uma porção de coisas que talvez a gente ache que precise quando essas coisas acontecem, ou as outras pessoas pensam que a gente precisa. O Isaías não precisava saber quem seria o sucessor no trono de Uzias, ou se a Síria e a Israel entrariam em guerra por causa disso. O que Isaías precisava saber, Deus lhe mostrou,
O que Isaías precisava saber que Deus mostrou? Isaías, eu estou no trono, eu estou no comando de tudo. É isso que você precisa ver, é isso que você precisa entender. Essa é a mensagem do texto. Não se preocupe com coisas pequenas, com as coisas que são comuns a todo mundo na vida, porque não fique procurando respostas para as quais você não vai ter, e se tiver, não vão lhe satisfazer, porque isso, porque aquilo. O que você precisa saber e crer é que há um Deus no trono que reina soberano sobre tudo e todos. Não se trata de você dar um salto no escuro, porque fé não é salto no escuro, fé é consciência, é a certeza, diz Hebreus, de que há um Deus que ampara, que sustenta, que governa, que cuida do seu povo, dos seus filhos, das suas filhas, nos momentos de crise. E essa crença em si já é o suficiente para a gente não se desesperar da vida. Uma segunda coisa que a gente vê no texto aqui é que todos nós estamos cientes daquele ditado que diz que as aparências enganam. Geralmente a conotação é negativa, mas esse ditado é verdadeiro também no sentido de que Deus está governando o universo, a nossa terra, mesmo quando parece que não. As aparências enganam, gente. O diabo parece que está vencendo, é a aparência. Um dos maiores argumentos usados contra a existência de Deus é o fato do mundo estar do jeito que está. Se Deus existe, por que há tanto sofrimento no mundo? As pessoas me perguntam sempre, se Deus existe, por que Ele permite tantas atrocidades, tanto avanço do mal? É aquela velha história, não é? Onde é que Deus estava quando meu filho morreu, quando minha mãe morreu, quando minha vida virou de ponta cabeça? Essas são perguntas que inquietam o coração dos homens. Mas a resposta para essa pergunta é a mesma de sempre, não é? Onde Deus estava e Deus está, a resposta é sempre a mesma. Ele está no lugar onde sempre esteve, no seu alto e sublime trono. Mas então por que ele não está fazendo nada, pastor? E quem disse que ele não está fazendo nada? Se você está aqui, porque ele está segurando você. Se o mundo está em pé, é porque Deus ainda está sustentando, porque o mal quer acabar com tudo, o mal não tem limite não. Se a existência do mal é a prova de que Deus não existe, nós não estaríamos mais aqui, muito pelo contrário, a existência do mal e o mundo não estar destruído é a prova de que, é uma das provas de que Deus existe, é Ele que não permite que o mal vá às vias de fato, porque o mal quer destruir, o mal não é neutro não, a própria palavra já indica que ele quer o mal, destruição. E se não destruiu tudo, é porque Deus detém o avanço do mal. Ele não conhece moral, não tem limites, não se curva a argumentos sensatos, não tem piedade, não tem misericórdia. E o mundo só não implodiu até agora porque Deus não deixou. Se por um lado, como disse Jesus em João 10, os intentos do mal são roubar, matar e destruir, o de Jesus, o objetivo de Jesus, o intento de Jesus é nos dar vida e vida em abundância. Mas pastor, ainda não estou convencido, por que o mal ele é tão presente na vida da gente? Uma outra coisa que a Bíblia fala a respeito disso é a lei da semeadura, não é? Paulo fala disso em Gálatas 6, versículo 7. Ele fala: de Deus não se zomba, gente. Tudo que o homem semear, isso ele também ceifará, vai colher. Então,
A gente colhe o que planta. Muitas das coisas que a gente atribui ao mal não é obra do mal, é obra nossa mesmo, é coisa que a gente mesmo produziu. E há coisas que são da nossa responsabilidade. Vejam o caso de Daniel, por exemplo. O céu reinava no coração de Daniel, e por causa disso, o que aconteceu? O cativeiro para onde ele fora levado transformou-se em um lugar de prosperidade e de vida. Vejam a ironia da situação. Ele foi levado para a Babilônia, e lá na Babilônia o objetivo deles era começar destruindo a identidade, tanto que todos os jovens que foram levados para lá recebiam outros nomes, e começava pelos jovens mesmo, porque os velhos já não tinham como mudar. Então pega as pessoas bem novas e aí vai incutindo pensamento na cabeça deles, e a ideia é mudar a identidade da pessoa, por isso mudavam os nomes, para que elas se tornassem outras coisas, se tornassem babilônicos, né? E olha, veja a ironia disso, né? Ele que foi levado para a Babilônia, e lá quiseram destruir a sua identidade, ele acabou influenciando a Babilônia e governando a Babilônia. Foi assim com José também. Deus o fez próspero na terra da aflição. Todos nós conhecemos a história de José, filho de Jacó. Essa prosperidade alcançada por Daniel, por José, não é exclusividade deles. Ela está disponível a todos aqueles que permitam que o céu reine nos seus corações. A questão que nós temos que entender é que a gente não tem que ficar lidando, tentando ficar livre da dor, quer seja ela física ou emocional. A gente não pode se deixar vencer por ela. Mas isso só acontece na vida daqueles e daquelas cujos corações são governados pelo céu. Para gente assim, os Egitos da vida, as Babilônias da vida se transformam em Canaã, se transformam em terra prometida, que mana leite e mel. Se você quer ser uma pessoa próspera no sentido bíblico, abençoada por Deus, não basta ser filho de Deus, tem que participar, tem que se engajar na obra de Deus, tem que andar, tem que viver, tem que falar e agir como Jesus o fez. E por último, a história ainda não acabou, gente. Quem olha para Jesus como Isaías olhou, perde a noção da sua dor, da sua tristeza, do seu sofrimento, do seu desânimo, dos seus problemas, porque a glória de Deus vai encher a sua vida de tal maneira que tudo mais ao seu redor vai se tornar secundário, terciário, quaternário, vai para o fim da lista. Quem se abre para Deus tem sua vida transformada, seus conceitos, seus valores, seus sonhos, suas prioridades, tudo transformado. Quando no meio da dor, do sofrimento, a gente abre espaço para Deus, aquilo que era para ser amargura passa a ser admiração, passa a ser adoração. Foi o que aconteceu aqui com Isaías. Diante dessa visão, Isaías entra até num outro tipo de desespero. Ele que antes estava desesperado com a vida material, agora ele está num outro desespero. Ele fala assim: nossa, eu vi o Senhor, eu vou morrer. Mas Deus não o mata, pelo contrário, Deus o purifica, e a história de Isaías a partir daí se torna outra. Nós estamos aqui vivos, portanto a nossa história não acabou. Não importa quantos anos você tenha, não importa o que você tenha feito ou o que tenham feito com você, há sempre uma possibilidade de recomeço, de reconstrução, porque ainda há tempo de fazer alguma coisa. Deus pode mudar a nossa história. Quando a gente olha para Deus, a vida material deixa de ser a coisa mais importante para nós, e tudo aquilo que a gente está passando, tudo aquilo que a gente está vivenciando nessa terra, passa a ter uma conotação muito diferente. E aí sim, é possível ter uma vida mais produtiva, mais salutar, mais digna. Deus não quer você acabrunhado, acabrunhada. Deus não quer ver você para baixo.
Deus não quer ver você sofrendo por algo que você não tem controle e não pode mudar. Mas Deus quer se revelar a você, para que você saia desse estado emocional, se levante para a vida, não é? E seja uma bênção nas mãos dele. Deus pode transformar a sua vida, eu creio. Deus pode mudar esses sentimentos no seu coração, eu creio. Deus vai te levantar em nome de Jesus, eu creio. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.